Evangelho segundo São João, capítulos 2 e 3, Nova Vulgata. João, capítulo 2. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. 2. Jesus também foi convidado para o casamento, junto com seus discípulos. 3. Quando o vinho acabou, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." 4. Jesus respondeu: "Que tenho eu a ver com isso, mulher? Ainda não chegou a minha hora." 5. Sua mãe disse aos servos: "Façam tudo o que ele lhes disser." Se havia ali 6 talhas de pedra destinadas à purificação dos judeus, cada uma com capacidade de 2 ou 3 medidas. Se Jesus disse aos servos: "Encham as talhas com água." E eles as encheram até a borda. 8. Então ele lhes disse: "Agora tirem um pouco e levem ao mestre-sala." E eles levaram. 9. O mestre-sala provou a água que tinha sido transformada em vinho, sem saber de onde vinha, embora os servos que tinham tirado a água soubessem. Então chamou o noivo. 10. E lhe disse: "Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior. Mas você guardou o melhor vinho até agora." 11. Este foi o início dos sinais que Jesus realizou em Caná da Galileia. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. 12. Depois disso, ele desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali permaneceram poucos dias. 13. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. 14. No templo, encontrou vendedores de bois, ovelhas e pombas e cambistas sentados. 15. Então, fazendo um chicote de cordas, expulsou todos do templo com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombas: "Tirem essas coisas daqui. Não façam da casa de meu pai uma casa de comércio." 17. Seus discípulos se lembraram do que está escrito: "O zelo por tua casa me consumirá." 18. Então os judeus perguntaram: "Que sinal nos mostra para fazeres essas coisas?" 19. Jesus respondeu: "Destruam este templo, e em 3 dias eu o reconstruirei." Os judeus disseram: "Este templo foi construído em 46 anos, e tu o reconstruirás em 3 dias." 21. Mas ele falava do templo de seu corpo. 22. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que ele dizia isso e creram na Escritura e na palavra que Jesus havia dito. Enquanto estava em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram em seu nome ao verem os sinais que realizava. 24. Mas Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos. E não precisava que alguém lhe desse testemunho sobre o homem, pois ele sabia o que havia no homem. Capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. 2. Ele veio a Jesus à noite e lhe disse: "Sabemos que vieste como mestre da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais que fazes se Deus não estiver com ele." Jesus respondeu e lhe disse: em verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer do alto." 4. Nicodemos lhe perguntou: "Como pode um homem nascer sendo velho? Pode acaso entrar uma segunda vez no ventre de sua mãe e nascer?" 5. Jesus respondeu: em verdade te digo, nem pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito." 6. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito: é necessário que nasçais de novo. 8. O vento sopra onde quer, ouves o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. 9. Nicodemos perguntou: "Como pode ser isso?" Jesus respondeu: "Tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas? Em verdade te digo, falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrenas e não credes, como crereis se vos falar das celestiais?"
Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. 15. Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado porque não acreditou no nome do Filho único de Deus. E o julgamento é este. E a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, pois suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz para que suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz para que as suas obras sejam manifestadas, pois são feitas em Deus. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a região da Judeia. Permaneceu ali com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muita água e as pessoas vinham e eram batizadas, pois João ainda não tinha sido lançado na prisão. Surgiu então uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. Eles foram até João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, de quem tem deste testemunho, está batizando, e todos estão indo a ele. João respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma, a não ser que lhe tenha sido dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado antes dele. Quem tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, que está presente e o ouve, alegra-se muito por causa da voz do noivo. Essa alegria, portanto, é completa para mim. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Quem vem do alto está acima de todos. Quem é da terra e fala da terra. Quem vem do céu está acima de todos. E o que viu e ouviu, isso testifica, e ninguém recebe o seu testemunho. Quem recebe o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro, pois aquele a quem Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. 35. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem, porém, não crê no Filho, não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.